noite, galera, beleza com vocês? É o seguinte, muitas pessoas, quando começam a investir, não têm a noção exata de qual é a sua tolerância a risco, né? Fala assim aleatoriamente, sem saber quais são os pontos que a gente precisa levar em consideração para definir o nosso perfil de risco. Então eu trouxe aqui para vocês uma maneira de você identificar tecnicamente o seu perfil de risco. O perfil considerado como para baixa tolerância ao risco, ele tem essas características aqui, né? É aquela pessoa que tem metas de curto prazo. Por quê? Porque quando a gente tem uma meta de curto prazo, a gente não pode colocar o nosso dinheiro a uma extrema volatilidade, porque nosso objetivo está ali curto prazo, então a gente tem que fazer alguma coisa que não fuja muito da nossa meta de curto prazo. Então a pessoa que tem metas de curto prazo não pode se expor muito ao risco. Outro ponto importante é aquela pessoa que tem necessidade de liquidez também para curto prazo. É aquela pessoa que não tem uma reserva de oportunidade, não tem uma reserva de emergência constituída e acaba que ela pode ter uma necessidade de dinheiro no curto prazo, então ela não pode ficar expondo todos os seus recursos a um risco excessivo. Outra questão também é que a proximidade da aposentadoria. Justamente pelo fato que quando a gente vai se aposentar, a gente quer ter tranquilidade nos nossos investimentos, a gente quer viver dos dividendos daquilo que a gente acumulou até então. Então a pessoa que está perto daquela idade que ela julga importante e necessário para a sua aposentadoria, ela não vai se expor muito ao risco, porque agora ela vai trabalhar em cima da manutenção dos seus recursos. Um endividamento alto, justamente porque você está comprometido na sua renda ali, da sua renda, uma grande parte para pagamento de dívidas. Então quando você tem um endividamento alto, a sua capacidade de poupança também diminui. E também tem essa questão da ansiedade diante da volatilidade. Então a pessoa que quando começa a investir e fica muito preocupada com a movimentação do mercado, enfim, ela também tem que observar essa questão, porque ela não pode se expor também a tanto risco. E por outro lado, tem as pessoas que podem se expor mais ao risco, né? Tem a alta aqui tolerância ao risco, tá, entre aspas, justamente porque não quer dizer uma alta tolerância ao risco, é a pessoa que tem as características que permitem a ela se expor mais ao risco. E quais são essas características? Metas de longo prazo, né? De maneira oposta à meta de curto prazo, aquela pessoa que tem metas de longo prazo, ela tem um horizonte temporal grande para poder alcançar os seus objetivos. Então quando você tem muito tempo para alcançar os seus objetivos, você pode se dar o luxo a se colocar diante de certos investimentos mais arriscados do que aqueles que têm metas de curto prazo. Outro ponto aqui é aquela pessoa que possui a sua reserva de emergência. Então quando você tem uma reserva de emergência já construída, isso te dá uma segurança, uma tranquilidade de você poder investir seu dinheiro, né, de forma a buscar retornos maiores. Então você sabe que qualquer coisa que acontecer, você tem uma reserva de emergência, e se você também tiver uma reserva de oportunidade, é muito interessante para participar de momentos de estresse no mercado. Outro ponto é quando a pessoa está na fase da vida, na fase de acumulação de capital, ou até na fase do início da carreira, né? É quando você está em ascensão profissionalmente, ou está no início da sua carreira. Quando você está no início da carreira, você pode se expor mais ao risco, porque você está iniciando ali a sua vida. E quando você está em ascensão profissional, os seus rendimentos eles são maiores, então a sua capacidade de poupar também é maior. Sua capacidade de poupar sendo maior, você pode investir mais o seu dinheiro. E por último, diferente daquela pessoa que é ansiosa diante da volatilidade, você perceber diante dos seus investimentos que você mantenha calma quando o mercado se movimenta muito. Então quando o mercado se movimenta muito e você consegue manter uma certa calma, você pode tomar um risco. Entendeu? Eu espero que esses conceitos eles possam ajudar vocês a definir melhor o perfil de risco de vocês, né? Diferentemente daquelas pessoas que falam sem ter um conhecimento técnico.